Marcos, capítulo 9, vamos ler do versículo 2 até o versículo de número 8. Será o nosso texto nesta noite. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por este dia, Senhor, obrigado por este culto, obrigado pela Tua graça sobre nós e a Tua presença por meio do Teu Espírito, presença que nos fortalece, palavra que nos direciona, que fortifica a nossa vida espiritual. Desvenda também nossos olhos, Senhor, para vermos as maravilhas contidas nesse belíssimo texto, tão bonito, tão poético, tão glorioso, tão profundo, grandemente teológico. Que a Tua igreja seja nutrida nessa noite e que saiamos maravilhados da Tua glória, Senhor, assim como os discípulos saíram dali, como eles ficaram aterrados com a presença poderosa da glória de Deus, que assim sejamos impactados nessa noite. É o que nós te oramos no Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu não sei se você já teve a experiência de, depois de muito tempo convivendo com uma pessoa, de conhecê-la genericamente, basicamente bem, podemos dizer assim, de ter comido com ela, de ter andado com ela, talvez ter feito uma viagem, talvez ter conversado algumas coisas, mas em dado momento dessa trajetória juntos, você se surpreende com algumas coisas que aquela pessoa faz. Você tem uma surpresa tão grande que você pensa: nossa, eu não sabia que essa pessoa tinha uma tão elevada capacidade de fazer determinada coisa. Talvez você não tenha a noção de como essa pessoa tem vários dons preciosos, dons bonitos, e como Deus dotou ela de muitas capacidades diferentes. Não sei se você já teve essa experiência, talvez de conhecer uma pessoa que cante melhor do que você, que toque melhor do que você, que já leu mais livros do que você, que tem experiências profundas, talvez com Deus ou com a vida, na área profissional, que domine determinado campo do conhecimento, quando basicamente você não tinha noção da profundidade que aquela pessoa tinha em determinada área, seja ela espiritual ou qualquer outra área. Isso traz surpresa ao coração, porque nós podemos achar que conhecemos aquelas pessoas e, de repente, então, temos uma grande surpresa e vemos que elas são muito maiores do que nós imaginávamos. Já passou por isso? Isso é uma experiência muito interessante, não é? Não porque subestimamos as pessoas, mas porque nem sempre tudo o que aquelas pessoas são, de fato, são reveladas para nós, estão à mostra para nós. Há coisas que são muito particulares ou estão fora do escopo da nossa relação. Isso tem muito a ver com o que nós veremos aqui neste capítulo, nessa porção. Os discípulos estavam andando com Jesus já há bastante tempo, já tinham comido com ele, já tinham visto milagres, já tinham ouvido muitos dos seus ensinamentos, já tinham visto coisas assim fantásticas acontecerem na trajetória com Jesus, mas eles nunca tinham visto o que eles viram aqui: Jesus transfigurado diante deles, Jesus glorioso diante deles, resplandecente diante deles. Não era só o rosto, como as crianças disseram, como foi com Moisés, era tudo, eram as vestes que eram resplandecentes e ficaram tão alvas,
tão brancas e tão brilhantes que nem mesmo, diz Marcos, nenhum lavandeiro da época poderia alvejar daquela forma. Era algo que realmente deixou os discípulos aterrados. Nessa noite, nós estamos diante de um dos textos mais conhecidos dos evangelhos, o momento em que Jesus se transfigura diante dos discípulos. Muitos de nós aprendemos que isso aconteceu porque era uma comparação entre a transfiguração de Moisés e a transfiguração de Cristo. Nós aprendemos que Moisés e Elias, que aparecem aqui neste momento, junto a Jesus, conversando com Jesus, é uma demonstração do significado da união das duas alianças, da antiga aliança figurada por Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. Esta é uma forma que as escrituras do Antigo Testamento são conhecidas, lei e profetas, com a nova aliança, através da figura de Jesus. Tudo isso está correto, essas considerações estão corretas, mas nós precisamos investigar com maior profundidade o que o texto está nos dizendo, e o que o texto está nos dizendo no raciocínio de Marcos. Porque Marcos coloca exatamente aqui esse texto, encaixando o texto com a confissão de Pedro, com a revelação da crucificação, do sofrimento de Jesus. Por que esse texto está aqui depois da multiplicação dos pães? Lembremos algumas coisas, irmãos. Lembremos que Jesus foi batizado, e ele foi batizado onde? No Rio Jordão. Isso aponta para a travessia de Israel pelo Rio Jordão, quando Israel atravessou aquele rio que o Senhor abriu miraculosamente para entrar na terra prometida. Isso está relacionado a um novo êxodo. O batismo de Jesus no Jordão está relacionado a um novo êxodo. Jesus é o nosso Josué, que nos fará entrar na terra prometida. Nós estamos atravessando o Jordão com ele. Falamos isso já em alguns momentos passados. Vimos que a multiplicação dos pães e peixes também apontava para Jesus como um Deus provedor, assim como Israel comeu do maná no deserto. Aquelas multidões foram alimentadas pelo pão que Jesus multiplicou. Vimos que o Antigo Testamento mostra no livro de Jó que Yahvé anda por sobre as águas, pelas ondas do mar, e que Jesus andou pelas águas, sobre as águas. Mais uma vez, o texto vai nos mostrando que Jesus é o Deus Criador Todo-Poderoso, que Jesus é o Deus revelado no Antigo Testamento, que Jesus é o Yahvé revelado que tira o povo do Egito e que leva o povo para Canaã, e que agora está tirando o povo de um Egito espiritual e levando para uma Sião celestial. O Evangelho mostra muitas vezes em Marcos que a divindade de Cristo não é tão aparente até este texto. Até este momento. Em vários momentos percebemos no Evangelho de Marcos, antes do capítulo 9, que Jesus é divino, que ele faz milagres. Mas sabemos também que os profetas faziam milagres. E que Deus usou os profetas para fazerem milagres. Mas agora nós temos um divisor de águas no Evangelho de Marcos. Jesus se mostra glorioso diante dos 3 discípulos e conversando com Moisés e com Elias. Agora nos recordemos do contexto imediato desta passagem. Pedro tinha acabado de afirmar a messianidade de Jesus. Tu és o Cristo. Jesus tinha mostrado pela primeira vez o seu destino de morte, de sofrimento, de rejeição. Os discípulos estavam espantados com o que Jesus disse. Eles não tinham a ideia de que o Messias morreria numa cruz, mas a ideia que o Messias triunfaria sobre o Império Romano. Os discípulos estavam espantados e Pedro, então, repreende Jesus, dizendo que ele não deveria fazer tal coisa consigo mesmo. Mateus diz isso. Pedro disse, não faça tal coisa, mestre, consigo mesmo. Aqui, irmãos, agora nós temos Pedro, Tiago e João, um grupo menor dentre os 12, com Jesus num alto monte. Jesus os leva para o monte. Ali, diz o texto, Jesus foi transfigurado diante deles. Isso significa que ali, naquele momento, no transcorrer da revelação de Deus, lemos sobre a importância de algumas coisas no texto. Isso é importante. Os detalhes do texto são importantes para entendermos o que o texto está nos mostrando. Eu sei que os autores, por exemplo, de livros sobre pregação, sobre homilética, dizem o seguinte: observe qual é o centro do texto. Isso é importante, isso é bom, mas isso pode nos fazer não refletirmos devidamente sobre os adereços do texto,
sobre os detalhes do texto e nos atermos apenas ao centro teológico do texto, quando, na verdade, os detalhes estão trabalhando em função do centro. E quando nós não observamos os detalhes, nós perdemos o centro do texto devidamente. Eu quero refletir com vocês sobre este ponto, porque é uma chave importante. A Bíblia mostra que Deus se revela várias vezes nos montes. Monte Sinai, Monte Horebe e agora Monte Hermon. O monte é um lugar importante na tradição bíblica, porque são lugares privilegiados de encontro. Nos montes, o céu encontrava-se com a terra. Deus manifestava-se, revelando-se ao seu povo, onde Deus se manifestava de modo muito especial. Então, como nós vimos e sabemos, Deus manifestou-se no Monte Sinai a Moisés. Ali Deus deu a lei a Moisés. Deus revelou-se a Moisés poderosamente. Lembram daquele episódio fantástico em que Moisés está no monte e Deus se revela e o povo começa a ver de baixo o monte tremer, raios e trovões. Uma visão fantástica. Deus estava se revelando ali poderosamente e o povo de Israel ficou aterrado diante daquela situação. Certamente, esta passagem de que quando o povo vê Deus se revelando no monte, o monte tremendo, raios e trovões, Deus revelando-se através de sua palavra, isso veio à mente de Pedro, Tiago e João, irmãos. Isso veio à mente deles. Eles estavam diante de uma circunstância muito peculiar e não repetível. E nós vamos ver como isso impactou profundamente esses discípulos. Então, quando olhamos para essa situação, devemos também nos lembrar de Elias, o profeta que também experimentou a presença de Deus poderosamente no Monte Horebe. Deus visitou Elias, onde ao invés de grandes sinais naturais, ele percebe a voz suave e silenciosa de Deus, revelando-se profundamente no seu ser. Deus tinha um propósito específico ao revelar-se a Elias dessa forma. Assim, o aparecimento aqui de Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração não é por acaso, não é casual. Eles representam o cumprimento da continuidade da história da salvação. Às vezes nós nos prendemos em alguns detalhes curiosos, mas se a pessoa morre e ela não volta porque Moisés e Elias voltaram. Um parêntese aqui, esse é o único caso nas Escrituras em que Moisés e Elias voltaram. O único caso, certo? Irrepetível. Outro detalhe aqui, ninguém invoca Elias e Moisés, certo? Ninguém invoca. Não há uma invocação humana chamando-os de volta. Eles aparecem por um propósito muito específico que nós vamos entender no decorrer deste sermão. Então aqui temos um cenário diante de nós que nos ensinará muitas coisas sobre a transfiguração de Jesus. Agora vamos ao texto. Versículo 2. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João. Como é que o texto começa? Marcos só usa esse tipo de linguagem cronológica duas vezes, aqui e quase no final, porque Marcos menciona precisamente a quantidade de dias. Fala a verdade, você já pensou sobre isso? Por que 6 dias depois? Veja o versículo 1 do capítulo 9. Dizia-lhes ainda, em verdade eu vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Nós vimos na semana passada que o reino de Deus aqui simboliza essa transfiguração, essa prévia manifestação de Cristo. Aqui um detalhe, irmãos, um detalhe importante, toda essa glória que os discípulos veem de Cristo ainda não é toda a glória de Cristo, certo? Ainda não é toda a glória de Cristo. E então, depois de Marcos dizer isso, ele diz, 6 dias depois. Deixa marcadinho aí em Marcos e vá comigo a Êxodo, capítulo 24.
Êxodo 24, 17 e 18. Ou melhor, Êxodo 24, 16, 17 e 18. Diz o texto: e a glória do Senhor, verso 16, pousou sobre o monte Sinai. O que pousou sobre o monte Sinai? Glória do Senhor. Em que lugar a glória pousou? No monte Sinai. Temos um monte. O que é que diz agora? E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, por onde ele entrou? No meio da nuvem. Subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Observe o detalhe no verso 16. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Quantos dias depois Jesus chega ao Monte da Transfiguração? 6 dias. O que foi que aconteceu com Moisés? Transfiguração. O que foi que aconteceu com Jesus? Transfiguração. Lembre-se que quando Deus fala lá no texto de Marcos, este é o meu filho amado, a ele ouvi, o que é que acontece? Uma nuvem cerca os discípulos. O que aconteceu aqui? Aconteceu lá. Certo? Vamos voltar para Marcos. Devemos destacar também, deixa eu voltar aqui para o meu texto. Devemos destacar também a expressão alto monte que Marcos usa, porque ele não, apesar de não descrever o monte, como eu disse, sabemos que é o Monte Hermon, mas a expressão alto monte também tem uma relação com Moisés, porque indica que ali era um lugar de revelação, assim como Deus se revelou a Moisés num alto monte. A ideia de alto monte que nós temos no mundo ocidental é muito diferente da ideia de alto monte que se tem no mundo oriental, certo? O alto monte no mundo oriental é mais baixo do que nós imaginamos por uma montanha. Então nós não estamos falando aqui em termos de um Everest, nós estamos falando disso. Então estamos falando dentro da percepção judaica. Lembremos que a transfiguração de Moisés, como disse as crianças, é um reflexo, é como a luz da lua, pálida. E a luz não é dela mesma, a luz é do sol. Mesmo assim, ela não transmite a mesma potência de clareza, de glória que o sol transmite. A luz de Jesus na sua transfiguração não era um reflexo, era a sua própria glória que estava sendo demonstrada ali diante dos discípulos. Tudo isso é muito importante para aprendermos algumas coisas até aqui. A primeira delas, meus irmãos, é a necessidade que temos de contemplar a glória de Cristo para compreendermos o caminho da cruz. Os discípulos só entenderiam o caminho da cruz ao contemplarem a glória de Cristo. Nós só entenderemos o caminho da cruz para nós. Lembre-se que a cruz também é para nós. Só entenderemos o caminho da cruz se contemplarmos a glória de Cristo. Os discípulos estavam confusos com o anúncio do sofrimento de Jesus, mas a transfiguração lhes mostra que a cruz não é o fim, e sim o caminho da glória. Isso faz muita diferença. Da mesma forma, muitas vezes também nos escandalizamos com o sofrimento na nossa própria vida, com as dificuldades da vida cristã, ou com as renúncias que Deus exige de nós como discípulos. Esse texto nos ensina que só conseguiremos entender corretamente o caminho de levarmos nossa cruz diariamente quando enxergarmos a glória de Cristo. Se não enxergamos a glória de Cristo, a vida de discipulado para nós é um peso insuportável. Sem esta visão, o sofrimento parece uma derrota, irmãos. Sem vermos Cristo glorificado, transfigurado, sempre acharemos que a vida cristã é muito sofrimento para um pobre mortal. Mas quando nós olhamos para a cruz que devemos levar, mas a partir da experiência
da transfiguração, da glória de Cristo, do Cristo glorioso, nós entenderemos que o sofrimento é uma parte do discipulado que nos conduz à glória. Segunda coisa, irmãos, Cristo deve ser visto não apenas em sua humilhação, ele também deve ser visto em sua plena divindade. O que quer dizer isso? Ao longo de todo o Evangelho, vemos Jesus cansado, lembram-se disso? Rejeitado, caminhando rumo à cruz, a partir de agora já ensinando sobre este sofrimento. Porém, na transfiguração, sua glória é revelada de modo muito claro. Ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um profeta, ele é Yahvé. Ele é o próprio Deus. Isso nos chama, irmãos, a corrigirmos a nossa visão limitada sobre Jesus. A visão dos discípulos ainda era muito limitada sobre Jesus. Mais uma vez, não quero cansar-vos, mas lembrar-vos. Ainda vemos, talvez, como homens como árvores. Era assim que eles viam. E agora Jesus está se mostrando gloriosamente para eles. Muitas vezes reduzimos Jesus àquilo que ele faz por nós. Para nós, Jesus é isso que ele faz por nós. Nos esquecemos da sua essência. Se alguém nos perguntar muitas vezes quem é Jesus, nós vamos falar de experiências que tivemos com Jesus, não é assim? Ele é bondoso, ele é amoroso, ele é caridoso, ele é providente. Nós limitamos, mesmo falando coisas corretas, limitamos nossa mente, nosso coração sobre Jesus, porque nós não temos a visão da glória, do Cristo glorioso. A aplicação do texto aqui para nós é muito clara, é um chamado à adoração reverente, reconhecendo que seguimos não apenas um Salvador sofredor, mas um Senhor glorioso. É a este Cristo que servimos. Aprendemos também que a revelação de Cristo exige uma resposta. Aquela experiência da transfiguração se dá com os discípulos. Moisés e Elias ainda não tinham aparecido. É diante dos discípulos que aquilo acontece. É para os discípulos verem aquilo. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia a glória que possuía. Aquilo estava sendo revelado aos discípulos. A transfiguração não foi um espetáculo para ser admirado pelos discípulos, mas uma revelação que exigia mudança dos discípulos. Ninguém vê tamanha glória e consegue ficar do mesmo jeito. Não pode ficar do mesmo jeito. Não deve ficar do mesmo jeito. Eles não poderiam descer do monte da mesma forma que subiram, irmãos. Você não pode descer do monte da mesma forma que subiu. Perceba que na linguagem bíblica, todas as vezes que o povo vai adorar, o povo sobe à casa do Senhor. Já percebeu isso? O povo sobe à casa do Senhor. Não diz que o povo desce à casa do Senhor. Subir a adoração é essa ideia do monte. Tem nada a ver da gente ir para um monte. Certo? Você pode ir para um monte, mas não tem a ver que a adoração verdadeira é num monte físico. Mas não podemos descer do monte da mesma forma. Assim também, irmãos, acontece conosco. Quanto mais contemplamos a glória de Cristo nas Escrituras, mais somos chamados a viver de modo diferente. A vida cristã não pode ser estática, paralisada. Ela deve refletir essa transformação progressiva, evidenciando que fomos impactados pela revelação do próprio Deus em Jesus Cristo. Esta é a vida cristã. Não podemos descer do monte da mesma forma. Como você vai sair daqui hoje? Como você vai descer do monte hoje? Hoje, o Espírito Santo mostra a você o Cristo glorioso, resplandecente, todo-poderoso, aquele que se mostrou a Moisés e a Elias e agora aos discípulos, e hoje a você por meio da palavra. Como você descerá do monte hoje? Veja comigo o verso 4 agora. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Aqui, esta porção chama muito nossa atenção, né? Porque o que significa a aparição de Elias e Moisés?
no Monte da Transfiguração. O texto vai dizer, no verso 6, que os discípulos ficaram aterrados. Irmãos, eles ficaram com muito medo. Eles já eram medrosos, né? Mas agora, tinha situações que Jesus colocava eles. Assim, se você tinha algum medinho, agora você vai ver o que é medo. Eles tiveram medo da tempestade, lembram disso? Eles tiveram medo quando viram Jesus andando sobre o mar, começaram a gritar, feito loucos, né? Um fantasma, socorro! E agora eles estão também diante de uma visão aterradora, mas não assustadora, mas gloriosa. Eles estavam com medo e espantados do que estavam vendo ali. E o que significa essa aparição, então? O texto nos dirá algo muito interessante. Vocês se lembram de todos os causos envolvendo o apóstolo Pedro, que nós vimos até aqui? E o texto é muito engraçado aqui, porque é Pedro que está narrando isso. E diz o seguinte, o texto, no verso 6. O que é que diz? Vamos ler juntos? Verso 6, o que é que diz? Tá bom, aí. Pedro não sabia o que dizer. E aí o verso 5 diz o quê? Verso 5. Você entende o que está registrado aí? Não sabendo o que dizer, disse. E a gente não é assim também? Não sabemos o que dizer e falamos uma besteira. Não sabemos o que dizer e dizemos. Pedro não sabia o que dizer, ficou tão perdido de... Senhor, então, vamos fazer 3 barraquinhas? Vamos fazer aqui umas cabanas? Para que cabana, irmãos? Para que cabana? Jesus estava sendo mostrado gloriosamente diante dos 2 grandes profetas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Não tendo o que dizer, disse. O texto mostra aqui a situação que isso ocorre. Por que Pedro, não sabendo o que dizer, disse? Porque a situação era de estarrecimento. Ele não sabia o que falar naquele momento. Eles estavam contemplando aquilo assustados, talvez se perguntando: meu amigo, o que é isso? Eles já fizeram essa pergunta antes, lembram? Quem é esse? Quem é esse que os ventos e o mar obedecem? Algo maravilhosamente assombroso está diante dos seus olhos, irmãos. E esta cena nunca foi superada por Pedro, nunca. Vá comigo para a segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 16 até o verso 18. Segunda Pedro 2. Segunda Pedro 1, do 16 ao 18, perdão. O texto diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de quê? Sua majestade. Ele não está falando de algo generalizado, ele especifica. E aí ele diz no 17: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Que voz? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quando aconteceu isso? Aconteceu no batismo e aconteceu na transfiguração. Ora, verso 18: esta voz vinda do céu, nós a ouvimos e estávamos com ele no Monte Santo. Ele nunca superou aquilo. Foi algo marcante, porque ver este Cristo glorioso é inesquecível, irmão. É inesquecível. Pedro ficou tão marcado, tão impactado com aquilo, porque certamente veio uma passagem do Antigo Testamento à sua mente. Certamente veio à mente dos discípulos aquele episódio do monte fumegando, tremendo e Deus manifestando-se gloriosamente, com trovões e raios. Mas veio outra passagem na mente dos discípulos, certamente. Por isso que eles ficaram aterrados. Vá comigo para Malaquias, capítulo 4.
capítulo 4 de Malaquias é bem curtinho. E nos ensinará aqui algo importante. Verso 1, verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas, para vós outros, que diz agora? E temeis o meu nome. O que é que diz agora? Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Veja o verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés. O que é que diz agora? Meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Horebe, Sinai, sabemos, né? 5. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Hoje nós sabemos que João Batista foi o segundo Elias. Né? Nós vamos ver isso no próximo sermão. Mas esta passagem é emblemática para a experiência que os discípulos tiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. O sol da justiça, Moisés, meu servo e sua lei, e Elias que precederá. Os discípulos estavam diante de uma experiência e um texto estava acompanhando essa experiência. Jesus é o grande sol da justiça, por isso que ele brilha daquele jeito. Mas no Antigo Testamento nos lembramos de outra passagem. E nós vamos lá novamente. Êxodo 33, verso 18, até o verso 23. Êxodo 33. (18 ao 23). Vamos ler do 17 ao 23. Acompanhe-me. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então Moisés disse ao Senhor: Senhor, eu rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Lembram disso, irmãos? Meus irmãos, Moisés viu Yahvé pelas costas. Não face a face. Deus disse: ninguém pode ver minha face e viver. O Antigo Testamento nos mostra algo impressionante. O Novo Testamento nos mostra algo impressionante. A oração de Moisés, um pedido humilde e muito grande. Senhor, eu quero ver a tua glória. Me permita ver a tua glória. Deus disse: agora não. Mas quando, irmãos, Moisés está naquele monte, ele está vendo a face de Yahvé.
Porque Jesus disse em outro lugar: quem vê a mim, vê o Pai. Hebreus vai nos dizer: ele é a imagem expressa, exata de Deus. Depois de tantos anos, irmãos, depois de tanto tempo, Moisés já morto, Deus diz: chegou o tempo de você ver minha face, meu servo, na pessoa do meu filho. Moisés e Elias representam, como disse, os maiores líderes do Antigo Testamento, que agora estão diante de Cristo e contemplam esta majestade soberana. Irmãos, toda a revelação do Antigo Testamento, encontra o seu cumprimento em Cristo. A presença de Moisés e Elias não é apenas um símbolo de submissão ao reinado de Cristo, mas é profundamente teológica. A lei e os profetas convergem em Cristo. Os livros de Moisés pregavam Cristo, os profetas pregavam Cristo. Isso nos ensina que toda a Escritura aponta para Cristo como o seu centro e o seu cumprimento. Não devemos ler a Bíblia de forma fragmentada, mas de modo cristocêntrico. Cada texto, direta e indiretamente, nos conduz à pessoa do Salvador. O que antes era revelado de forma parcial no Antigo Testamento, agora é plenamente revelado em Cristo no Novo Testamento. Moisés desejou ver a glória de Deus, mas só pôde contemplá-la de maneira limitada lá atrás, quando fez o pedido. Na transfiguração, ele vê essa glória plenamente revelada em Jesus, e ele vê a face de Yahvé em Cristo. Isso nos mostra, irmãos, o privilégio da nova aliança. Escute. Quanto tempo Moisés passou para ver a face de Cristo? Quantos milhares de anos para que Deus respondesse à oração do seu servo, mostrando a face de Cristo? Paulo diz assim acerca de nós: o veremos face a face como ele é. Somos mais privilegiados que Moisés, nesse sentido. Isso nos mostra o nosso privilégio. Hoje, não vivemos mais na expectativa de uma revelação futura. A luz da revelação especial veio, manifestou-se por meio de Jesus. Então, irmãos, valorizemos isso, valorizemos esse privilégio. Terceiro lugar, a verdadeira esperança escatológica do povo de Deus está firmada em Cristo, que é o sol da justiça. A ligação com Malaquias 4, como vimos, mostra que Moisés e Elias aparecem no contexto da expectativa do grande dia. A presença deles ao lado de Jesus revela que esse dia não é apenas de juízo, mas é de consolação, é de salvação, e tudo isso está centrado em Jesus. Para os que creem, se você crê, há esperança e alegria, pois o sol da justiça brilha. O sol da justiça já brilhou e continua a brilhar. Para a vida prática, meus irmãos, isso nos chama a vivermos com temor, com expectativa e com fidelidade, sabendo que a história caminha para um cumprimento final em Jesus. E por fim, vamos para o último ponto, versos 7 e 8 de Marcos 9. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Lembram-se que essa passagem, esta fala, ela também aparece no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, mas no batismo de Jesus diz assim: em quem me comprazo, em quem tenho felicidade, tenho prazer, tenho alegria. Mas aqui diz: este é o meu filho amado. O que é que diz a última frase? A ele ouvi. E diz o texto, e parece somente um desfecho, mas não é. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Parece só um fechamento, mas não é. O versículo 7 introduz um elemento muito significativo. A nuvem que envolve, naquele momento, aqueles que estavam ali, nos deve instruir em algumas coisas. Na tradição bíblica,
do Antigo Testamento, a nuvem está diretamente associada à presença gloriosa de Deus. Isso aconteceu com os sacerdotes. A nuvem encheu a casa de Deus, eles não conseguiam ficar em pé. Isso aconteceu com Moisés. Foi assim no deserto, quando o Senhor guiava Israel por uma coluna de nuvem. Foi no tabernáculo, foi no templo. Aqui, mais uma vez, a nuvem não é apenas um fenômeno natural, mas é a manifestação visível da presença divina, indicando algo solene e extraordinário nessa passagem. Do meio da nuvem, do meio daquela presença de Deus, se ouve a voz: este é o meu filho. Ouçam meu filho. Ouça-me agora. Não basta ver, sentir, presenciar uma experiência gloriosa. Você precisa ouvir o filho. A experiência é magnífica. É de fato transformadora em vários sentidos. Inesquecível. Mas a experiência, como lembrança, sem ouvir o filho, é inválida. O povo deve ouvir o filho. Esta é a orientação do Pai. Não se trata apenas de uma afirmação de quem Jesus é, mas de uma exortação de Deus aos discípulos. Ouçam meu filho. Por quê, irmãos? Por que Deus diz isso aos discípulos? Também não é aleatório. Lembre-se, os discípulos estavam confusos diante da ideia do sofrimento e da cruz. Então Deus deixa bem claro que Jesus deve ser ouvido quando as palavras de Jesus confrontam as expectativas dos discípulos. Os discípulos devem ouvir a palavra de Jesus e não suas expectativas. Quando a palavra de Jesus confrontar a sua expectativa, você deve ouvir Jesus e não as suas expectativas. Há muitas pessoas, muitos crentes com grandes expectativas e deixam de ouvir Cristo para ouvir essas expectativas. E o que resta para eles? Frustração, tristeza, desapontamento, infelicidade, descontentamento. Porque estão ouvindo mais a sua expectativa do que a Jesus. A autoridade de Jesus é absoluta e final, e maior do que a sua expectativa. Jesus não tem compromisso com a sua expectativa, ele tem compromisso com o seu bem. É importante notarmos o contraste que está sendo posto aqui por Marcos. Moisés e Elias estavam presentes, representando lei e profetas. Mas veja, a voz do céu, ouça-me, a voz do céu, do Pai, não diz assim aos discípulos: ouçam Moisés e ouçam os profetas. Não é isso. A voz do céu diz assim: ouçam meu filho. Ouçam o que ele diz. Ele é o cumprimento final da lei e dos profetas. Ouçam meu filho. Veja a transição da antiga para a nova aliança sendo mostrada aqui e firmada pelo próprio Pai. A revelação agora, irmãos, atinge seu clímax, seu ponto mais alto. Jesus não é apenas um entre os grandes da história da redenção. Ele é maior que Moisés, maior que Elias. Ele é o Filho amado. Deus nunca disse isso com Moisés e Elias. Nunca. O status de Jesus é muito diferente. E aí chegamos no versículo 8, no belíssimo versículo 8. De repente, olhando ao redor, os discípulos não viram mais ninguém. Veja o que é que diz. O final do versículo, veja todo o versículo. De relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles. O que é que diz agora, irmãos? Deus seja louvado. Você entende isso aqui? Você entende como isso aqui é maravilhoso, irmãos? Essa cena é profundamente didática. Tudo aquilo era preparatório. Tudo aquilo cede lugar a uma realidade plena. Tudo aquilo mostra o que é a verdadeira fé cristã e onde ela está firmada. A fé cristã não está fundamentada meramente na lei ou nos profetas isoladamente. Também na lei e nos profetas, mas não na lei e nos profetas isoladamente. A fé cristã está firmada na pessoa de Jesus. Cristo é suficiente. A reação dos discípulos
aqui é muito interessante, porque é marcada pelo impacto da experiência que eles tiveram. Eles foram confrontados com a majestade de Deus e com a centralidade absoluta de Cristo na vida deles. Eles deveriam ouvir a Cristo. Esse tipo de encontro não deixa o homem indiferente, irmãos. Ele desmonta todas as categorias da nossa mente. Ele corrige as nossas expectativas. E esse tipo de experiência nos chama à submissão total a Cristo. Assim, este momento sela o propósito da transfiguração. E aqui sabemos o porquê isso aconteceu. Fortalecer os discípulos para o escândalo da cruz. Por isso que Jesus se transfigurou, para fortalecer os discípulos para o escândalo da cruz. Você pode imaginar ele olhando para Tiago, para Pedro e para João. Tiago, você morrerá em pouco tempo. Tiago, você será executado. João, ao contrário de Tiago, você será o último apóstolo a estar comigo na glória. Pedro, eu te chamei, Pedro. Conheço você, Pedro. Você é impetuoso, Pedro. Falante, apressado. Eu te levantarei, Pedro, como uma coluna firme na igreja. Assim como Tiago e assim como João. Pedro, você é amado por mim. Você pode imaginar um diálogo assim? Pedro, em outro momento futuro, você me negará, Pedro. Mas eu te chamei, Pedro. João, meu filho, eu amo você. Você é um discípulo amado, João. Lembre-se, João, das nossas experiências. Lembre-se que muitas vezes, João, estávamos sentados comendo juntos e rindo, e você deitava a sua cabeça no meu peito. Você é um amigo querido, João. João, na minha crucificação todos me deixarão e você estará lá ao lado de minha mãe, João. Você é um discípulo, João. Mas você há de sofrer muito ainda. João, você vai para uma ilha deserta, exilado pelo Império Romano. Ah, João, se você soubesse o que te espera lá. O exílio, a rejeição, Pátimos, não é ainda a sua cruz, mas eu me mostrarei lá você glorioso, numa grande visão, e você escreverá um grande livro que ficará na minha palavra. Você imagina como Jesus amava aqueles discípulos e como ele cuidava daqueles discípulos. Imagine você, João foi aquele que disse: Senhor, se a gente pedir, talvez será assim que esses inimigos aí, a gente peça fogo do céu e mata todo mundo. Jesus disse: João, que espírito é esse, João? São esses três homens falhos. O melhorzinho era Tiago, talvez, viu? O melhorzinho. Mas foram esses aí que Jesus disse: vou me manifestar gloriosamente. E vou ensiná-los muitas coisas. Estamos representados em Pedro, Tiago e João. No monte, não no barquinho. No barquinho também, mas no monte. Se você ver a minha glória, não esqueça jamais de ouvir a minha voz. Eu lhe darei grandes experiências. Você verá a minha glória, mas nunca deixe de ouvir a minha voz. Quando você olhar para os seus sofrimentos, olhe também para o meu. Quando você olhar para as suas dores, olhe para a minha glória, porque as suas dores serão ressignificadas quando você olhar para o seu Salvador glorioso, que venceu a morte. Ele queria fortalecer os discípulos. Aquele que em breve seria humilhado, morto, é o mesmo que possui a aprovação do Pai e a glória eterna. A voz do céu, irmãos, interpreta o evento e direciona os discípulos em meio à confusão, ao medo e à incompreensão, a um caminho seguro. Há um caminho seguro para os discípulos. Há um caminho seguro para o medo que os discípulos tiveram a respeito dessa história de Jesus morrer.
Qual era o caminho seguro para os discípulos diante do temor e da confusão que implicava na morte e sofrimento de Jesus? O caminho seguro era: me ouçam, me ouçam. Lembre-se que quando Jesus morreu, os discípulos ficaram acuados, com medo. Lembram-se disso, irmãos? Se trancaram, não sabiam o que fazer, mas fora dito a eles o que fazer. Ouçam meu filho. Deus nunca nos deixará sem instruções, nunca. O problema é que ouvimos mal, irmãos. Ouvimos muito mal. A ordem do Pai aqui é clara: a ele ouvir. Então, em um mundo, meus irmãos, cheio de vozes, cultura, sentimentos, opiniões e até mesmo as nossas próprias expectativas, somos constantemente tentados a selecionar o que queremos ouvir. Não é? Selecionar. Os discípulos queriam um Messias sem cruz, mas Deus os chama a ouvir o Filho exatamente quando a sua palavra confronta os desejos dos discípulos. Maturidade espiritual não é apenas ouvir a Cristo quando concordamos com Ele. Maturidade espiritual é principalmente quando ouvimos as suas correções, quando Ele nos confronta, quando Ele redefine o nosso caminho. Quando a cena termina, irmãos, Moisés e Elias desaparecem. Isso aqui é extraordinário. Somem. Talvez você leia a escritura nessa parte e diga assim: mas eu acho que só sumiram, né? Não tem nenhum significado. Eles só foram embora. Não. Eles somem e o texto diz que quem ficou lá com eles? Jesus. Isso nos ensina que tudo que é necessário para a nossa fé, salvação, maturidade, é Jesus. O resto pode ir embora, irmãos. O resto pode sumir. Jesus estará lá. Podemos perder tudo. Jesus estará lá. Podemos perder a saúde. Jesus estará lá. Podemos perder bens, Jesus estará lá. Podemos perder amigos, emprego, profissão, carreira, Jesus estará lá. Muitas vezes buscamos complementos. Muitas vezes buscamos experiências adicionais, sinais, procuramos respostas extraordinárias, como se Cristo não fosse suficiente. Mas o texto nos conduz a entendermos uma verdade crucial. Quando tudo passa, Jesus permanece. A vida cristã madura é aquela que descansa na suficiência de Jesus, mesmo quando não há manifestações extraordinárias mais. Não existe mais Moisés, não existe mais Elias, mas Jesus estará lá. Quando o milagre não existe mais, Jesus estará lá. Quando o extraordinário não estiver aparecendo, Jesus estará. Nunca nos deixará. A transfiguração acontece, irmãos, antes da cruz. E isso também não é acidental. Os discípulos precisavam ver a glória para suportar o sofrimento que viria. Eles precisavam. Deus é muito, muito maravilhoso, irmão. Ele sabe das fraquezas do seu povo. Ele sabia que seria muito duro para os discípulos, seria um golpe terrível. Então o que é que Deus faz? Proporciona a eles uma experiência gloriosa para fortalecê-los a enfrentar aquele momento terrível que seria a morte de Jesus. Os discípulos precisavam daquela experiência. Da mesma forma, Deus nos dá vislumbres da sua graça e da sua glória para nos sustentar em momentos difíceis. Ele nos dá grandes experiências com Ele para nos sustentar mais à frente em tribulações terríveis. Quando passarmos por vales, quando passarmos por sofrimentos, devemos lembrar de quem Jesus é. A memória da sua glória nos fortalece, irmãos. Lembre de Pedro. Nós ouvimos a voz que disse. Nós vimos a majestade dele. A glória de Deus fortalece o coração para enfrentar a dor, a dúvida e a provação. Meus irmãos, concluo dizendo isso. No alto daquele monte, o céu tocou a terra e os discípulos
contemplaram aquilo que homens ao longo da história desejaram ver, mas não viram. Muitos desejaram ver, mas não viram. Moisés quis ver a glória de Deus e não pôde contemplá-la plenamente no passado. Elias experimentou a presença divina de forma velada, mas agora diante deles, não mais aquela voz num sussurro que se manifesta a Elias. Agora o verbo de Deus estava diante dele falando com o profeta. Veja como isso é glorioso. A revelação perfeita, a glória encarnada, o Deus que se fez homem. No momento mais decisivo, a voz do céu não apresenta um novo caminho, mas oferece a mensagem absoluta. Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando tudo se dissipa, quando a nuvem se vai, quando a experiência cessa, quando Moisés e Elias desaparecem, Jesus está lá. É assim na nossa vida. Haverá momentos em que tudo ao nosso redor será abalado. Tudo ao nosso redor será abalado. As certezas serão abaladas. As emoções serão abaladas. Os planos serão abalados. As expectativas, os sonhos serão abalados. Mas no fim o que permanece não é nada disso. Não são os sinais, não são os homens, é Cristo. O chamado desse texto é para admirarmos a glória de Cristo no monte, mas também, talvez, com maior intensidade para nós, é descermos do monte com Ele, com uma convicção inabalável, irmãos. Cristo é suficiente. Cristo é supremo. Cristo deve ser ouvido. Não basta apenas a experiência gloriosa do monte. Precisamos da experiência da descida. Portanto, ouça a Cristo. Quando Ele chamar você a negar-se a si mesmo, ouça. Quando Ele aponta o caminho da cruz, ouça. Quando tudo parece contrário, ouça. Porque aquele que sobe ao monte em glória é o mesmo que vai à cruz. E é justamente ali que a glória de Deus se manifesta de forma mais profunda e ímpar. E no fim de tudo, meus irmãos, no fim de tudo, quando todas as vozes se calarem, quando toda a história chegar ao seu cumprimento, haverá apenas um que permanecerá inabalável entre nós: Jesus Cristo somente. Solos Christus, só lhe deu glória. Deus bendito eternamente. Amém. Oremos. Senhor, esta é a tua palavra. Aplica ao nosso coração. Seja o nosso coração sedento por ouvir tua voz. Que os nossos olhos também vejam a tua glória, Senhor. Seja misericordioso com as dores do teu povo e demonstre, mostre, manifeste essa glória peculiar. Mas que jamais esqueçamos não só da experiência da glória, mas da voz do Cordeiro. Tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a tua voz e te seguem. Queremos viver assim, Senhor. Queremos viver assim. Amém. Vamos à ceia do Senhor, meus irmãos. Abramos a Escritura, 1 Coríntios, capítulo 11.